se vocês pretendem ter um gato, essa ideia já tem que estar ali digerida, tá? Porque a casa vai mudar, acaba acontecendo uma gatificação ali, nichos, arranhadores. Se você não está disposto a essas mudanças, então eu acho que o gato não é a melhor espécie aí pra você. Não é uma receita de bolo, quer dizer, espero que vocês saibam que não é uma receita de bolo, não adianta jogar no chat GPT. Existe um protocolo individualizado, né? Isso quem vai orientar vocês é o médico veterinário. É importante socializar? Sim, mas mais importante do que isso é manter o seu pet em segurança e não expor ele a perigos antes de ele estar devidamente preparado ali e vacinado. Hoje a gente vai falar o mínimo sobre o primeiro dia com o seu pet. Bem-vindos de volta, primeiramente. Os primeiros dias com seu pet é um período crucial para adaptação, tanto para o animal quanto para sua família. Antes mesmo da chegada, a gente precisa se antecipar e preparar um kit básico de boas-vindas. Isso vai incluir comedouros, bebedouros, claro, adequado para cada tamanho. A gente sabe que hoje em dia a gente já tem aqueles comedouros com ajuste de altura, que é ótimo para os cãezinhos já maiores. Para gatos, a gente tem comedores que são específicos, que evitam o estresse de bigodes, né? Se você não conhece, eu sugiro você pesquisar. E aí, coleira, guia, cama, brinquedo, ração recomendada pelo veterinário para cada fase de vida do pet e produtos de higiene específicos ali, basicões, que a gente já precisa ter em casa antes da chegada desse pet. Para gatos, além desses itens básicos, a gente não pode esquecer da caixa de areia, com um substrato que seja adequado, e aí eu acho que vocês vão precisar utilizar e ver quais que vocês se adaptam melhor. Vocês sim, porque a gente tem que prestar atenção na adaptação do gato. Cada gato tem uma adaptação melhor com determinados tipos de substrato, às vezes prefere o mais simplesinho, às vezes prefere o granulado mais grosso, às vezes o granulado fino. A gente tem que ver o que adapta melhor ali para ele e para vocês, claro. Um substrato mais fino, ele acaba espalhando um pouco mais pela casa. O substrato mais grosso, a gente consegue espalhar menos, mas aí às vezes pode cutucar a patinha, o gato já não gosta. Então é uma questão de testar e ver o que adapta melhor. Para gato ainda, a gente tem que lembrar dos arranhadores, para locais mais elevados, onde o gato consiga descansar. No vídeo passado, eu até comentei que vocês iam precisar gatificar a casa de vocês, então, se vocês pretendem ter um gato, essa ideia já tem que estar ali digerida, tá? Porque a casa vai mudar, acaba acontecendo uma gatificação ali, nichos, arranhadores. Se você não está disposto a essas mudanças, então eu acho que o gato não é a melhor espécie aí para você. Nos primeiros dias a gente vai precisar manter uma rotina bem consistente de alimentação, de passeios e sono, igual bebê, rotina é tudo. E isso facilita na, na adaptação desse animal porque transmite mais segurança para eles. Acelera esse processo de adaptação porque eles sabem exatamente o que vai acontecer a seguir e a gente acaba trazendo essa rotina como um ponto de segurança, tanto para você, mas claro, pensando na adaptação desse pet nesse novo ambiente também. É interessante vocês limitarem o acesso desse pet a alguns cômodos e ampliando esse espaço aos poucos para que ele vá explorando aos poucos. Então a gente precisa respeitar o tempo de adaptação. Alguns animais já se ajustam em poucos dias, outros podem levar um pouco mais de tempo, especialmente aqueles que viveram situações traumáticas anteriormente. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, tá? Aqui eu trouxe uma dica extra mais essencial, que é o uso de ferormônio. Eu não sei se todo mundo aqui já conhece, mas hoje em dia a gente tem ferormônio sintético, que ele pode vir na forma de spray ou difusor, que ajuda demais nesse período de adaptação, principalmente quando a gente traz esse pet para nossa casa, tá? Então eu te oriento a pesquisar sobre. Eu até posso fazer um vídeo específico sobre ferormônios, porque daí a gente pode ficar falando muito sobre eles. Existem diferentes tipos no mercado, cada um tipo de utilização, mas se vocês quiserem, enfim, deixem nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre isso também. A primeira visita ao veterinário, ela deve acontecer idealmente na primeira semana, até vocês deveriam ter contato com o veterinário antes de ter um pet, para já buscar ali as ideias iniciais, mas na primeira semana também.
Por mais que esse animalzinho pareça saudável, é interessante sim, além de a gente fazer um check-up completo, o profissional que vai atender vocês vai fornecer um calendário de vacinação, de vermifugação, adequado para cada condição de pet. Então, a gente sabe que não é uma receita de bolo, quer dizer, espero que vocês saibam que não é uma receita de bolo, não adianta jogar no chat GPT. Existe um protocolo individualizado, né? Isso quem vai orientar vocês é o médico veterinário. Então é importante a gente já lá aproveitar para tirar dúvidas sobre alimentação, sobre comportamento, sobre cuidado, sobre raças, sobre espécies. Eu particularmente amo fazer a consulta pediátrica, acho que é a consulta mais demorada do meu protocolo, porque é muita informação e eu gosto de tirar todas as dúvidas, então só um profissional bem capacitado vai conseguir orientar vocês. Então não procura ajuda no Google, no chat GPT, procura um profissional, tá? A gente precisa de um profissional para orientar direitinho essa família que está recebendo esse pet. A socialização, ela é fundamental e ela acontece nesse primeiro momento ali da vida, especialmente para os filhotes, né? Quando a gente está falando de filhote. Então, é importante você apresentar gradualmente esse filhote a diferentes pessoas, diferentes ambientes, diferentes sons, diferentes situações, mas sempre de forma positiva e controlada. Então, a gente sugere sempre começar com vídeos no YouTube, com barulho de carro, com barulho de fogos, com barulho de ambulância, com barulho de, enfim, trovoada, para que a gente vá gradualmente expondo esse animal de forma segura, lá dentro de casa, só no YouTube, para que ele vá se adaptando a esses sons, para quando acontecer, realmente ele já está um pouco mais adaptado e a gente não ter estresse com essas situações. Apresenta para criança, apresenta para idoso, é interessante eles terem contato com esses outros tipos de seres humanos, porque às vezes a gente está só acostumado a ver adulto, dentro da nossa casa, e esse pet às vezes vê uma criança e não sabe muito bem como lidar, então eu acho interessante, faz parte do processo de socialização, tá? Mas, claro, sempre estabelecendo limite, né? Então, desde o começo, o comando, e esse comando sempre vindo de um reforço positivo, né? Esquece brigar, esquece bater, nada disso. O comportamento ruim a gente ignora e o bom a gente recompensa. É assim que a gente traz esses comportamentos bons à tona, tá? Vocês têm que lembrar que os primeiros meses do pet, eles moldam o comportamento futuro desse animal. Então, segurança em primeiro lugar, tá? Então, sempre em ambiente controlado, vai expondo aos pouquinhos, mas é importante expor. Cuidado com síndrome de separação, tá? Ali no começo da vida, eles são muito apegados a gente e às vezes a gente estimula demais esse contato e no fim a gente pode ter um adulto que não consegue viver sem a gente, um animal adulto que não consegue viver sem o seu dono e a gente tem toda uma síndrome que acontece, que é a síndrome de separação e é muito doloroso para o animal e também para o tutor. Então, até se vocês quiserem falar mais sobre esse assunto, porque aí realmente tem muito assunto para trazer, é outro vídeo que eu posso trazer aqui para o canal. Então, enfim, deixem nos comentários. Eu acho que é um tema interessante, a gente devia aprofundar mais sobre. Só que outra coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente fala em segurança nesse período de socialização, muitas vezes as pessoas pensam em socialização e pensam já em levar o pet para fora de casa. Mas, nesse primeiro período de vida ali, existe o protocolo de vacinas que ainda não está completo. Então, a gente tem que entender se é a hora de a gente levar esse pet para fora ou não. Por isso que a gente precisa já ter contato com o veterinário, entender como é que vai funcionar esse protocolo de vacina e entender qual é o momento seguro de levar esse pet para fora de casa, tá? É importante socializar? Sim, mas mais importante do que isso é manter o seu pet em segurança e não expor ele a perigos antes de ele estar devidamente preparado ali e vacinado, tá? No meu curso online, a gente encontra um guia detalhado para primeiros socorros de cães e gatos, com técnicas de emergência que a gente pode fazer tanto em filhotes quanto em animais adultos. Lá dentro o curso é bem completo, totalmente online, mas a gente tem a parte teórica e prática, onde você vai conseguir salvar a vida do seu pet. Então você precisa estar preparado. Faz parte desse primeiro processo. Nada supera um tutor preparado,
que tenha esse curso básico de primeiros socorros. Então, para você conseguir salvar o seu pet quando ele mais precisar. O link tá abaixo. E no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre nutrição básica, tanto para cães quanto para gatos. Um tema fundamental quando a gente pensa em saúde e longevidade para os nossos companheiros. Então, até o próximo vídeo.